Oi pessoal, sou o Borono. Nesses dias o pessoal andou fazendo bastante pergunta e às vezes a resposta é muito grande. Então, por isso estou fazendo os vídeos aqui. Então, isso eu já fazia antigamente, o pessoal postava uma pergunta, eu achava a pergunta interessante e fazia o vídeo, né, para detalhar melhor a explicação. Então a primeira pergunta que me chamou a atenção deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. É do Everton de Oliveira. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Tá aqui o Everton de Oliveira. Ele perguntou assim: por que a katana samurai é envergada e a ninjato é reta? Bom, primeiro, as primeiras espadas japonesas, elas não eram curvadas, eram retas, porque eles faziam com base nas espadas chinesas, né? E aí, por acidente, na hora que um cuteleiro, me foge o nome agora, ele foi fazer o choque térmico da lâmina, tá? Ele pegou a lâmina e foi colocar no gelo ou água. No Japão, naquela época, era feito no gelo ou na água, para fazer a têmpera da lâmina, dar aquele choque térmico para deixar a lâmina mais rígida. Então, quando saía da brasa, né, e foi colocar no gelo ou na água, acabou fazendo a curvatura por acidente. Só que ele percebeu que com a curvatura o corte saía melhor. Então, aí sim surgiu a katana, que até hoje é conhecida como uma das melhores espadas do mundo, né? Ela tem muita facilidade no corte para fazer, né? E então foi através do choque térmico, né, que ela acabou criando essa curvatura, tá? Então foi um acidente. Hoje em dia não, o pessoal faz de tudo já para fazer a curvatura. E aí, num vídeo meu sobre medidas e detalhes de uma katana, eu falo onde tem as curvaturas e qual a vantagem da curvatura ser no meio, mais para trás, mais para frente, em cada uma dessas situações, né? Bom, espero que eu responda essa primeira pergunta. A segunda pergunta é equivocada. Por quê? A Ninjato nem sempre era reta. Há muita discórdia nisso daí, né? Então, para isso, eu tô pensando em fazer um outro vídeo, né? Porque também vai de frente com a pergunta do JM Nascimento, né? E aí vamos poder estar melhor explicando. A Ninjato, na verdade, se você procurar no Wikipedia, fala-se que é reta, fala-se que é curvada, e o próprio Hatsumi, que é um dos mais conceituados ninjas lá do Japão, reconhecido como ninja, fala que qualquer lâmina que um ninja usa é uma ninjato. Então, logo, vamos dizer assim, existe, pode ter havido alguns historiadores do Japão e dos Estados Unidos, até da Inglaterra, pesquisaram e encontraram documentos
que falavam que a lâmina do ninja era reta. Até temos casos assim, a Shikomizui. Shikomizui, tem um vídeo recentemente que eu postei de uma Shikomizui, que a lâmina é reta. E quem utilizava essa lâmina? Eram os ninjas. Então, o Shikomizui era uma lâmina reta, escondida em bambu ou madeira, para parecer um bastão, um cajado, para disfarçar, para poder transitar. Existia também lâminas que eram colocadas dentro de guarda-chuvas. Por isso a minha ideia do meu guarda-chuva com lâmina. Né? Então, existiu isso. Então, já pensou? Você vai andar com um cajado que é curvado? Não dá, né? Tá bom? Então, o Everton, espero que eu tenha ajudado a esclarecer essa sua dúvida da lâmina curvada, tá? Então, a primeira vez que aconteceu isso foi por acidente, um cuteleiro foi lá, foi fazer a têmpera e acabou a lâmina curvando, empinando, fazendo a curvatura, e ao fazer o teste percebeu-se que o corte era mais eficiente. E aí, desde então, surgiu a katana, uma lâmina curvada com um fio somente de um lado. A Bruxa e o Samurai, Esoterismo e Cutelaria. Noboru Ono, Espadas, Arcos e Balestras. Rapido Ronin, Mestre Moacir. Fábio Amato, Totsuzen Ryu Goshinjutsu, Defesa Pessoal. Físicos Fit, Academia de Musculação e Jiu-Jitsu. Buscan Ryu Dojo, Votuporanga. Professor Leonardo, Kung Fu Shaolin. Ninjutsu, Arte Ninja e Samurai, Mestre Ferrara. Edson Secon, Cutelaria e Instrutor Rapido. Pro Fight, lá na Liberdade, no Prédio da Sombra. Gorillaz Imports, Atacado e Varejo. Agora do J.M. Nascimento, onde ele enfatiza, né, que as ninjatos não são retas. Isso é fake dos filmes americanos. Tá. E que as lâminas dos ninjas eram sobras de lâminas quebradas de katanas que eles arrumavam e transformavam em ninjatos. Essa afirmação está perfeita. Tem provas sobre isso, né? Então, eu vou falar o que tem no Wikipedia sobre isso daí. Então vamos lá, deixa eu ver. Tava aqui, tá aqui. Depois qualquer coisa eu deixo o link na descrição, tá? Então vamos lá. A Ninjato ou Ninjaken ou Shinobigatana era supostamente a espada preferida dos ninjas no Japão feudal. Porém, não existem referências históricas que provem isso. É descrita por praticantes ninjutsu modernos, incluindo Masaaki Hatsumi e Stephen K. Hayes, como a arma do ninja e é comumente usada na cultura popular. Réplicas dessa espada são também expostas no Museu Ninja de Iga-Ryu, em Iga, no Japão, desde que foi aberto nos anos 60. História. Pela falta de qualquer evidência física da existência de ninjatos,
como normalmente mostrados, desde o período Sengoku até o período Edo, a história da arma só pode ser traçada de forma precisa a partir do século XX. Em 1956, a primeira fotografia de uma espada de lâmina reta apareceu numa revista japonesa chamada Ninjutsu, por Heishijiro Ozuki. Em 1964, o Museu Ninja de Iga-Ryu abre com réplicas de tais espadas e no mesmo ano aparece na quarta e quinta parte da série Jidaigeki de filmes japoneses. Em 1973, propagandas vendendo espadas ninja aparecem na revista americana Black Belt. Em 1981, são publicados livros contendo referências à espada escritas por Masaaki Hatsumi e Stephen Carraes, um escritor americano que estudou com Hatsumi em 1975. Em 1983, o primeiro filme de Hollywood em que uma ninja à toa aparece é lançado, A Vingança do Ninja. Então, vocês veem que a espada ninja é uma coisa americana. Pô, mas foi um americano que estudou com Hatsumi. E todas as referências foram trazidas do Japão. Vamos ler um pouquinho mais. A aparência. A ninjato é normalmente descrita como sendo uma espada curta, por isso de uma katana quebrada, né? Ou de uma lâmina menor. Até para ficar mais fácil de transportar, né? Vamos lá. De uma espada curta com lâmina reta, tal como a Shikomizui, com uma tsuba, a guarda normalmente mais larga que a média e quadrada. Normalmente uma tsuba redonda, onde normalmente uma tsuba é redonda, no caso da ninjato é quadrada, até para facilitar para escalar muros de castelos. Eu tive a experiência de tentar fazer isso com uma redonda, quase caí, e com a quadrada ela fixa na parede e você consegue subir, ultrapassar um muro. E com o sagueu você puxa ela e põe do outro lado. Usualmente com um tamanho de menos de 60 centímetros, o restante da espada é comparativamente grosso, pesado e reto. Apesar da disputa histórica em relação à existência da ninjato, Hayes, o escritor de Lore of the Shinobi Warrior, descreve ela em detalhes e sugere que a ninjato padrão vem do fato do ninja ter que forjar sua própria arma, de pedaços de ferro ou aço com o fio sendo afiado numa pedra. Com as lâminas retas mais fáceis de fazer que as lâminas curva tradicional, que é discutível levando em conta que a curva é formada de forma não proposital, no processo de têmpera, não de forja. A segunda razão que ela descreve que é tentada de replicar uma divindade budista padroeira dos ninjas, Fudo-myo-ho, que é mostrado como uma espada curta e reta. Outra teoria para o tamanho e forma da ninjato é o seu uso hipotético como ferramenta. Bom, tem muito mais coisas aqui, eu não vou ficar lendo para vocês. Isso daqui foi tirado do Wikipedia, mas eu tenho livros japoneses que falam de lâminas retas no Japão. Então, tipo assim, é muito comum, né? Porque o ninja, ele não tinha poder aquisitivo. Então, o que ele fazia? Pegava uma barra de ferro, afiava, às vezes não fazia nem têmpera, ia do jeito que estava, né? Uma barra de ferro afiada, usinada, vamos dizer assim, mata, é o que ele precisava. Ele ia carregar ela, se estragasse, não, jogava fora e fazia outra. Então, é diferente de uma espada samurai, uma katana, onde
ela representava a honra do samurai. Então ele não poderia largar jamais a katana, né? Então é muito diferente a forma de que ele age com a arma, porque as armas ninjas são descartáveis. Então a arma ninja era sempre feita por a ninjato, vamos dizer assim. Ou era feito com uma barra de ferro, ou reaproveitava uma katana danificada, ou até uma própria katana, e reaproveitava elas. Tá? Tanto é que o Hatsumi, hoje em dia, você não vai ver ele nunca usando uma ninjato, ou uma espada curta, ou uma reta. Qual o símbolo mais forte de um guerreiro? É a katana. Hatsumi sabe disso. Então, ele usa o quê? Uma katana. Só que, como o próprio Hatsumi fala, quem está usando essa lâmina é um ninja? Então é uma ninjato. Não importa se a lâmina é uma katana. Se é um ninja que está usando, é uma ninjato. Ou ninja ken. E eu concordo com ele. Se fosse um samurai, seria uma katana. Tá ok? Então, assim, eu sei que o JM não vai gostar dessa meu vídeo aqui, como outros ninjas, né, ou praticantes também, varia muito de escola para escola. Inclusive da própria Bujinkan, que eu tenho muitos contatos. Lá dentro mesmo tem pessoal que é contra a lâmina reta e outros que entendem que há a possibilidade da lâmina reta, já que a própria história fala sobre a lâmina reta, né? Então é muito complicado, muito discutível, e vai ficar naquela historinha: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, eu vou dar sempre o meu parecer, minha opinião. A minha opinião era possível, tá? Eu acredito muito que era muito usada as lâminas retas. Tem na história aí a Shikomizui, tem outras, Shinobi... Ai, agora me faltou o nome. É Shinobi alguma coisa. Esqueci o nome da lâmina. Que também ficava escondida, né? Então, e eram lâminas retas. Então, é muito comum, é muito indelicado falar que não existe, é impossível, é fake. Não, não é fake. Há possibilidade sim. E tá na história. Tá ok? Espero que não seja... o pessoal não acabe ficando mais embolado com essa minha resposta. Espero que cada um tenha o direito de achar o que acha melhor para si, tá? Não adianta querer mudar a opinião de alguém que já tem a opinião formada, tá? E a verdade, só o que está na história. Valeu!